que esse pai lembrou que na cidade onde eles moravam tinha um aeroporto. O pai chegou para o filho e disse: filho, hoje nós vamos passear. O pai levou o filho até o aeroporto e o menino disse: mas pai, o que é? Veja, filho, olha os aviões. E ali estava um pousado. Pai, mas é grande, né? É, filho, muito grande. Agora veja, tem um lá no céu. Pai, é o mesmo? É tão pequeno. Continue olhando, filho. Aquele avião foi chegando, e cada vez que chegava, no olhar do menino, aquele avião crescia. E quando ele pousou, o filho olhou para o pai e disse: pai, é grande igual o outro que estava aqui, né, pai? E agora o pai teve a oportunidade de dizer da grandeza de Deus. Filho, Deus é tão grande como esse avião para você. Mas enquanto ele estiver longe, cada vez se tornará menor. Mas quanto mais perto ele estiver de você, maior ele fica. Que esse grande Deus que nós acabamos de louvar esteja tão próximo de você, que de fato ele se torne grande, e os seus problemas e desafios diante dessa grandeza se tornem pequenos. Boa noite, tudo bem? Que alegria poder estar aqui com você. Nós estamos encerrando esta série hoje à noite. Vamos lá, vamos ensaiar então? Vamos lá? Vou repetir, hein? Boa noite. Hoje nós estamos no 4º episódio, mas nós estamos encerrando a série Ele Vem. Poxa vida, é isso mesmo. Vai ser o nosso último episódio, mas nós queremos agradecer porque você está aqui, porque você veio nesta noite, e eu quero também cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando. Boa noite, aí onde você estiver, que a graça de Deus possa alcançá-lo. E neste momento nós iremos estudar o livro do Apocalipse. Então, se você tiver a oportunidade, pegue o livro aí também, abra a palavra de Deus. E você que está aqui, tendo a oportunidade de estarmos juntos, eu quero convidá-lo a abrir o livro de Apocalipse. Abra o livro de Apocalipse aí, pode ficar em qualquer capítulo, daqui a pouco eu vou dizer. Nós aprendemos algumas verdades ao longo desses episódios, mas eu quero que você entenda que João escreveu muita coisa. E quando João estava ali na ilha de Pátimos, recebendo a revelação de Jesus, ele foi impressionado de forma profunda. Para mim, o livro do Apocalipse é uma carta de amor aberta para todos aqueles que são apaixonados por Jesus. Para todos aqueles que não têm esperança, o capítulo 1 diz que há esperança, há felicidade. Para todos aqueles que duvidam da soberania de Deus, quando olham o capítulo 2 e o capítulo 3, percebem Deus dirigindo a igreja em cada período da história. Para todos aqueles que atemorizam diante das dificuldades da terra, deveria olhar o capítulo 4, porque o capítulo 4 é Jesus dizendo: João, não olhe para aquilo que você está dizendo, para aquilo que vai acontecer, mas olhe para o trono. Quantas vezes se repete a palavra trono no capítulo 4 de Apocalipse? 13 vezes. 13 vezes. A grande verdade do capítulo 4 é: não olhe para a terra e para as suas dificuldades, mas olhe para Deus, aquele que tem tudo sob controle. Precisamos ter essa certeza. E João então vai escrevendo capítulo a capítulo. E para que os seus leitores tivessem uma velocidade na compreensão, João não apenas escreve por meio de símbolos,
Mas a forma que João escreve, ele estrutura o seu texto, ele escreve de forma que quando você lê todo o capítulo, você começa a fazer junções. E essas junções levam para a mensagem central do livro. Alguns outros autores da Bíblia escreveram da mesma forma. Essa estrutura escriturística nós chamamos de quiasmo, ou uma estrutura quiástica. Qual é essa estrutura? Onde o autor começa um assunto, ele fala outro, mas depois ele volta no assunto mencionado, volta no outro, e a título de exemplo nós temos o livro de Joel. O livro de Joel tem essa estrutura quiástica. Isso aqui facilita a compreensão. Joel começa dizendo do julgamento de Deus, e ele termina o livro falando sobre o quê? Sobre o julgamento. Como é que ele começa? Qual vai ser o julgamento final? Depois Joel apresenta o dia do Senhor se aproxima. Mas o que esse dia representa? Aí depois ele diz as bênçãos desse dia. Mas no meio do capítulo, ou meio do livro de Joel, nós encontramos a mensagem central. Olha só que interessante, isso aqui não apenas ajuda a gente a gravar, mas nos ajuda a ter direcionamento diante do livro quando nós estudamos. Olha só, quando a gente entende isso, você já sabe qual é a mensagem central do livro de Joel. Joel está dizendo mais ou menos o seguinte: haverá um julgamento. Esse julgamento terá um fim. O dia de Deus se aproxima, mas terá o quê? Bênçãos. Mas não se esqueça, o ponto mais importante é arrependimento. Olha só que interessante, o livro do Apocalipse também tem essa estrutura. Parece que João fala um assunto, depois ele fala outro, parece que lá na frente ele volta naquele assunto, é porque ele está colocando numa estrutura. E nessa estrutura a gente pode descobrir qual é o tema central. Então João começa o prólogo, depois ele vai para o epílogo. Então ele dá início à introdução, depois ele encerra, e há conexão no capítulo 1, capítulo 2. Depois ele diz das promessas ao vencedor. E lá embaixo ele vai dizer quando será o cumprimento dessas promessas. Depois João vai dizer a respeito da obra de Deus, da salvação. Como é que vai acontecer essa obra? E aí aqui depois vem a obra de Deus completa. E aí ele vai encaixando os assuntos, e assim a gente entende de maneira clara qual é o assunto central para João no livro do Apocalipse: o grande conflito. Então João diz assim: olha, eu vou começar dizendo que aqueles que lerão este livro serão felizes. Essa felicidade se completará no céu, Jesus vai te dar coroa. Então ele vai lá para o capítulo 22, fechando. Opa, tem promessa. Essas promessas serão dadas dessa seguinte maneira. E aí ele vai encaixando. E na metade do livro, mais ou menos, João está dizendo: este aqui é o ponto central. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós podemos entender que não somente dentro do livro do Apocalipse a mensagem central é o grande conflito, como a mensagem central da Bíblia é o quê? O grande conflito. Perceba, a Bíblia não quer te dar todas as respostas, mas ela quer te dar respostas suficientes para que você compreenda como compensou esse grande conflito, como terminará e quem é você ao longo deste conflito. Então, quando você tem esse olhar ao ler a Bíblia, você vai perceber que muitas respostas não têm muitas perguntas não têm respostas. Mas quando se trata do conflito, quando se trata de salvação, todas as respostas você encontrará na palavra de Deus. João está dizendo o seguinte: eu não tenho muitas respostas, mas se você quer descobrir a respeito do grande conflito, como ele começou e quando terá o fim, pode ir para o meu livro, porque eu revelo por meio de Jesus essa verdade. Então, olha só,
não há necessidade, é claro, seria interessante a gente gastar aqui mais episódios para entendermos de maneira completa todo o livro. Mas aqui a gente percebe os pontos principais. E dentro do ponto principal, a gente percebe ali que João fala sobre o grande conflito. Como é que será esse grande conflito? Quais poderes estão em evidência neste grande conflito? Sabemos que o grande conflito é entre Cristo e Satanás. Mas como esse poder atua? Quais são as maneiras mais úteis dentro dessa batalha? As ferramentas utilizadas? Essas são algumas perguntas que nós encontramos respostas. Então, quando João apresenta o tema central, o grande conflito, ele vai dizer o seguinte: agora eu vou te falar de elementos importantíssimos nessa batalha. Eu quero chamar a sua atenção, porque dentro do livro do Apocalipse, João apresenta muitas vezes a verdade do quê? Do santuário. A verdade do santuário ela é extremamente importante. Isso fará sentido daqui a pouco. E quando nós olhamos para o Apocalipse capítulo 13, o capítulo 13 ele se encontra dentro do eixo central do livro. Por isso o capítulo 13 é tão importante. Não vamos gastar tanto tempo, até porque no sábado passado o pastor Julimar apresentou um pouquinho. Eu quero te apresentar algumas curiosidades, mas depois a gente vai para alguns elementos muito importantes dentro desse contexto. Então quero convidá-lo a pegar aí a sua Bíblia, se já está aberta agora, direcionar para o texto no capítulo 13. Não leremos o capítulo todo, mas algumas coisas nos chamam a atenção. Apocalipse capítulo 13, no versículo 1, diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Blasfêmia. Normalmente essa palavra está vinculada a quê? Religião. Entenda, blasfêmia é algo que eu falo contra Deus. Não vamos aprofundar, mas blasfêmia já tem relação com o quê? Religião. Então a fala desta besta, ela está carregada de uma religião que ofende a Deus. Isso já vai facilitando a nossa compreensão. Depois no versículo 3 diz que uma dessas cabeças parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi o quê? Curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo quem? A besta. Mas olha só o versículo 4, vai aparecer agora um outro poder. Diz assim: e adoraram quem? O dragão, porque deu a sua autoridade a quem? A besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Aqui agora João apresenta um segundo poder, representado por um animal. Qual animal? Dragão. Só que esse dragão, ele vem em primeiro lugar. Por quê? Porque é ele quem dá autoridade para a besta do mar. Então é um poder dando autoridade a um outro poder, dizendo: eu te dou a minha autoridade. Depois que essa autoridade é dada, essa autoridade atua, e diante da atuação, alguns adoram, dizendo: poxa vida, realmente é isso aí, vamos adorar então não somente o dragão, mas agora vamos adorar quem? A besta. Já estou te dando alguns indícios de uma grande verdade que nós temos na palavra de Deus. Deixa eu te falar um segredinho aqui baixinho. Uma das grandes verdades do mundo, sabe qual é? Quase nada se cria, tudo se copia. Ah, fulano foi tão criativo. Talvez ele pegou uma ideia
que já tinha sido criada, mas deu vida como aquele que criou não deu. Muita coisa que a gente fica vislumbrado não foi criação, foi o quê? Cópia. Alguém copiou. Isso vai fazer sentido quando a gente entende um pouquinho mais a respeito desses poderes. Quantos poderes já foram mostrados aí? 2. Mas aparece um terceiro, versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Olha a característica agora, versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Esta terceira autoridade, ela aparece recebendo a autoridade de quem? De quem? Da primeira besta. Então vamos lá. Dragão, ele faz o quê? Eu tenho autoridade, mas eu vou compartilhar a minha autoridade com a besta do mar. Faça. Você agora tem autoridade. Aí a besta do mar começa a fazer e todo mundo começa a adorar, dizendo: realmente você tem autoridade, igual o dragão. Aí agora esta besta diz o seguinte: não, mas eu vou enviar uma outra autoridade, e tudo que ela fizer vai falar a respeito de quem? De mim. Então aparece uma terceira autoridade dizendo: olha, gente, o que a primeira besta fez é verdade, olha para ela, é isso aí, e vai confirmando. Quantas autoridades? 3. Quantos poderes? 3. Atuação, uma só. É um objetivo, adoração. Mas ele usa 3 poderes. Olha só, que poderes são esses então? Que poderes são esses? Eu falei um pouquinho a respeito do santuário, correto? No santuário a gente aprende muita verdade, inclusive uma doutrina que nós cremos. Mas o nome dessa doutrina nós não encontramos a palavra na Bíblia. Uma dica aí. A gente tem uma doutrina, a gente crê nessa doutrina, mas a palavra que nomeia essa doutrina, nós não encontramos ela na Bíblia. E alguns adventistas saíram do movimento profético, se tornaram dissidentes porque deixaram de crer nessa doutrina. Essa doutrina nós encontramos no santuário. Vamos lá. Quantos poderes aparecem no capítulo 13? 3. Quais são as 3 principais pessoas que, quando nós olhamos para o santuário, nos leva a olhar e adorar? Qual é a primeira pessoa? Qual é a primeira pessoa? Vamos lá. O que acontecia aqui? Morte Olha o cordeirinho. Cordeiro morria. Quem morreu? Jesus. Primeira grande verdade no santuário, quem é? Jesus. Depois esse sacerdote, ele entrava no lugar santo. No lugar santo, o que tinha que foi acendido pelo próprio Deus com o seu fogo e ficava ligado continuamente? O candelabro. Fogo, luz. Quem é a representação do fogo na Bíblia? Quem? Espírito Santo. Espírito Santo também está presente no santuário. Mas quando o sacerdote ia para o Santíssimo, ele ia até diante da Arca da Aliança, na propiciação,
nos querubins, mas o que se revelava lá? Shekinah. Que isso? Presença de Deus. Eles lembravam de Jesus, o Cordeiro, a luz ligada continuamente, o trabalho incessante do Espírito Santo e a presença de Deus. Essa grande verdade, ela já foi revelada no céu antes de existir a terra. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Satanás, ele teve a intenção de usurpar o poder de quem? De Deus. Então, ele não cria, ele só vai fazer o quê? Cópia daquilo que ele viu, daquilo que ele presenciou. Opa, então se Deus usa toda a sua autoridade com 3 pessoas, eu também vou usar a minha autoridade, adicionando mais 2 pessoas. Será que a Bíblia dá indício a respeito disso? Pastor, o que o senhor está falando? Em Apocalipse capítulo 3, que nós lemos, aparece aqui 3 poderes, assim como a Trindade. Trindade não aparece na Bíblia, a palavra Trindade é uma doutrina. Um Deus, 3 pessoas. Apocalipse capítulo 13, então, aparece o dragão, a besta do mar e a besta da terra. Já no capítulo 16, novamente fala a respeito dessas 3 autoridades. Aqui a pergunta é assim: quem são? Capítulo 16, nós vamos entender depois, mas a pergunta é: o que eles farão? Então João apresenta, neste grande conflito entre Deus e Satanás, temos autoridades. Diante de Deus tem a autoridade de Deus, o Pai, o Cordeiro e o Espírito Santo. Mas Satanás também faz uso dos seus poderes. Quem são? Aí ele pá. Mas o que eles farão? E aí ele apresenta. Então o falso profeta, nada mais, nada menos do que é o quê? A besta da terra. Há uma relação. Aí está. E por isso que nós intitulamos normalmente como a trindade o quê? Satânica. Nada se cria, tudo se copia. Como é que eu sei o que é verdadeiro? Você sabe? Como é que nós confirmamos o verdadeiro? Com o falso. Você já viu alguma coisa falso do falso? Pastor, não estou entendendo. Tá bom. Quantos aqui gostam de dinheiro? Ah, está revelando, né? É bom o dinheiro. Imagina comigo, eu disse assim: eu tenho aqui uma nota de R$200, quem quer? Consigo enganar alguém com a nota de 200? Sim ou não? Sim ou não? Está acompanhando aí? Sim? Então eu posso ter uma nota falsa aqui, bem verdadeira, e dizer: tem uma nota de 200, quem for o primeiro a pegar aqui, haverá alguém que poderá vir aqui, sim ou não? Sim. Agora se eu chego aqui e falo: eu tenho uma nota de R$500, eu quero saber quem é o primeiro a pegar. Alguém vai vir? Por quê? Não existe. Você já sabe que é falso, porque não existe a nota verdadeira. Amigo, só tem falso porque tem uma verdadeira. Da onde Satanás apresenta essa ideia de trindade? Porque ele viu em algum lugar. Alguns têm dificuldade em compreender a verdade da trindade. É um Deus, mas há 3 pessoas de maneira clara na palavra de Deus. Alguns não têm dificuldade quanto ao Pai, quanto ao Filho, mas alguns têm dificuldade quanto à pessoa do Espírito Santo. Mas não é o foco da mensagem, mas só para que você possa ter um vislumbre. E aí a gente vai percebendo como Satanás atua. Então o primeiro poder quem é? Dragão. Quem é dragão no livro do Apocalipse?
Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então o primeiro poder é quem? O próprio Satanás. E a besta? Olha como é que o texto diz. É a imagem de quem? Do dragão. É a imagem do dragão. Olha a relação. Olha só, esse quadro vai te dar um pouquinho mais dessa relação. Essa é a besta apresentada no livro de Daniel, e aqui a relação dentro do livro do Apocalipse. Se você quer conhecer, você precisa estudar também o Daniel, pelo menos capítulo 7, capítulo 8, aquele contexto. Essa besta diz que é um chifre pequeno. Apocalipse diz que é semelhante ao leopardo. Fala grandes palavras contra Deus. Apocalipse vai dizer que é blasfêmias contra Deus. Pretende mudar os tempos e a lei. Blasfema o lugar do nome de Deus, da sua habitação, daqueles que moram no céu. Esse poder iria mudar a lei de Deus. Cunho religioso. É um poder religioso. Mas olha só que interessante. Perceba se ela não faz a mesma função de Jesus. Olha só, primeira autoridade é quem? Dragão, correto? Dragão quer tomar o lugar de quem? De Deus. Depois de Deus vem qual pessoa? Jesus. E no Apocalipse apresenta que depois do dragão vem a besta do mar. Olha a relação da besta do mar com o trabalho de Jesus. Olha só que impressionante. A besta do mar vem da água para começar a sua atividade. Jesus começou o seu ministério como? Saindo da água. Olha a relação. Assemelha-se ao dragão. O que Jesus sempre falou? Quer conhecer o Pai? Olha para mim. Eu tenho a autoridade do Pai. Ele me deu autoridade. Recebeu a autoridade de alguém. Olha como Satanás vai fazendo a contrafação. Tem 10 chifres sobre as suas cabeças. O cordeiro com 7 chifres. O dragão lhe dá o poder, o trono e a autoridade. Jesus diz, o Pai me dá o poder, o trono e a autoridade. Foi dado o período de quantos meses para exercer o seu ministério? 42 meses, 3 anos e meio, 1260 anos. É pela profecia. Mas quantos anos Jesus teve de ministério? 3 anos e meio. Olha só as relações. Este poder religioso quer tirar quem de cena? Jesus. Jesus. Satanás, ele não fica satisfeito com isso. E aí aparece outra besta. A besta da terra. Aí diz assim, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Olha a relação, e o que ela faz? Até o quê? Fogo descer do céu. Fogo, você lembra de quem? Dragão, contrafação, Deus. Besta do mar, contrafação, pessoa de Jesus. Então essa normalmente vai ser quem? Vamos ver se tem alguma relação? Olha só. A besta que subiu da terra foi chamada de o falso profeta que engana as pessoas. E o Espírito Santo? É Espírito da verdade que guia o povo para onde? A salvação. Semelhante a um cordeiro. E o Espírito Santo? Semelhante a Cristo. Exerce toda a autoridade da besta que subiu do mar. E o Espírito Santo foi derramado mediante qual autoridade? O que Jesus diz? Eu vou, mas eu enviarei alguém. Olha Jesus dando autoridade agora, passando a sua autoridade para o Espírito Santo. Agora ele vai levá-los a conhecer tudo o que eu fiz. Então faz fogo descer do céu. O Espírito Santo foi derramado por meio do fogo no Pentecoste. Dá vida e fôlego à imagem, porque a imagem, a besta do mar fica ferida, certo? Ferida de morte, depois ela o quê? Ressuscita. O que ela fez com Cristo? O Espírito Santo deu vida. Olha como o inimigo vai fazendo a contrafação. Ele pega a verdade e maqueia com a falsidade.
Essa é a função de Satanás. Ele conhece a verdade. Ele sabe o que é a verdade. E por isso ele trabalha de maneira tão parecida com a verdade. Então aqui está a relação. Deus, Filho, Espírito Santo, e lá a relação de João apresentando este grande conflito. Então, neste grande conflito, nós estamos falando de dois grandes poderes: Deus e, do outro lado, Satanás. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Do outro lado, dragão, besta da terra e besta do mar. Quais são os seus enganos, então? Quais são os seus enganos? Descobrimos quais são os poderes. Quais são os seus enganos? Vá para o capítulo 16. O capítulo 16 diz assim, versículo 12, Apocalipse 16, versículo 12. Acompanhou? O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do... Olha aqui para mim. Tudo aquilo que João vai apresentando, ele faz você olhar para a história. Ele está dizendo o seguinte: isso tem relação com alguma coisa lá atrás. Volta lá atrás. Quando nós estudamos na semana passada sobre a marca, o selo, a palavra que ele usa fez com que nós voltássemos aonde? Povo de Israel preso no Egito também foram marcados, selados. João está dizendo o seguinte: olha para um evento que já aconteceu. E agora, quando João vai dizer do momento final deste grande conflito, ele diz: algo vai acontecer. Envolve rio, envolve seca e virá a vitória. De que você lembra? Rio secando e vitória vindo. O povo de Israel mais uma vez encontrava-se cativo, agora não no Egito, mas na Babilônia. O povo encontrava-se escravizado por um poder pagão. O povo de Deus estava ali, clamando por libertação. E Deus diz: no momento certo eu enviarei o meu libertador. Que também foi uma profecia dada. E este poder, quem foi? Ciro. Eu enviarei o meu libertador. Ciro vai dar libertação para vocês. E como é que Ciro destrói Babilônia e liberta o povo? Secando o rio, desviando o curso do rio, entrando por debaixo das muralhas e dando libertação. João está dizendo o seguinte: se você duvida da libertação, olhe para a história. Babilônia era intransponível, as muralhas dificilmente seriam destruídas, mas Deus deu um caminho para a liberdade. Olha, a gente levando as memórias daquilo que já foi relatado na palavra de Deus. Mas agora diz o seguinte, versículo 13: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes o quê? Rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha só que impressionante: 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Se nós não tivéssemos o dom profético, já nos auxiliaria a compreensão do livro de João.
Porque se a besta do mar representa um poder religioso, iria mudar a lei, envolve que este poder, ele enganaria as pessoas por meio da religião. Se nós entendemos que tem um poder também político, fará uso de força, vai tirar a liberdade. Então a gente começa a entender a forma como ele usará esses poderes. Mas olha só o que diz o dom profético. No livro Grande Conflito, na página 588, diz assim: mediante dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás levará os homens a se ligarem em uma aliança com este estado de coisas, enquanto que, por outro lado, o Espiritismo apresentará uma aparência de piedade, removendo os males morais da nação e advogando reformas. Aproximar-se-á do protestantismo. Este, por sua vez, estenderá a mão por sobre o abismo para dar o aperto de mão ao poder romano, e sob a influência dessa tríplice união, este país marchará no caminho da imposição das doutrinas de Satanás. Para ter imposição, tem que ter poder político. Então, ação do poder político. Mas qual é a ação da religião? Imortalidade da alma e santidade do domingo. Olha o grande engano de Satanás. Imortalidade da alma. Quantas pessoas têm tido dificuldade na fidelidade a Deus por meio do sábado? Quantas pessoas, em função do trabalho no sábado, não têm tido uma comunhão completa com Deus? Olha para mim aqui, querido amigo, e talvez alguém que esteja olhando para esta mensagem agora ou depois. Eu não estou dizendo que você precisa largar o seu trabalho por causa do sábado. O que eu estou dizendo é que Deus precisa vir em primeiro lugar. E quando Deus for o primeiro na sua vida, tudo fará sentido. Quando Ele passa a ser o primeiro, não ficamos mais presos às artimanhas do inimigo, porque a verdade se revela, e quando a verdade se revela, traz vida, traz libertação. Alguns estão pregando uma teologia de libertação, onde essa teologia de libertação é apenas do jugo terreno. Você está doente, vem aqui porque você vai ser liberto dessa cura. Uma teologia da libertação onde não tem fundamentação bíblica. Amigo, a fundamentação bíblica diz respeito a uma vida de fidelidade por meio da sua palavra, por meio daquilo que Deus apresentou, custe o que custar, e isso você vai encontrar a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. É Deus querendo tornar o seu povo livre. Enquanto isso, o inimigo está prendendo as pessoas no engano. Às vezes a gente acha, como vai se unir religião pagã, religião romana, com o protestantismo? Eu não sei quantos já viram, mas eu já vi um vídeo de um padre zombando de muitos protestantes. O padre dizia o seguinte: a Igreja Católica sempre existiu com essa visão. Nós não escondemos de ninguém, a gente tem essa visão. Mas vocês, protestantes, levantaram uma reforma, dizendo que eram contrários àquilo que fazíamos. Mas nós não mudamos, e vocês mudaram e muito.
Amigo, às vezes a gente acha que tem dificuldade em religiões se unirem por serem tão diferentes. O que unirá todas as religiões? Você sabe? É o que eles já vivem. Eles nem imaginam isso, mas eles já vivem. Parte disso envolve a santidade do quê? Do domingo. Mas sabe qual que é o pior, mais perigoso, que tem destruído crentes, adventistas, etc.? Imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, o espiritismo tem maior poder para enganar e enredar. Todos têm libertação de possessão demoníaca, todos creem que tem vida após a morte, ou purgatório, ou inferno, ou céu. Todos eles creem que há vida de alguma forma após a morte. O inimigo trabalha com a teologia do espiritismo, unindo todas as religiões. E algumas vezes nós somos levados por algo agradável, por aquilo que chama a atenção dos nossos olhos, e o inimigo tem enredado e enganado pessoas. Mensagens, textos fictícios de forma tão sutil, que por meio da evolução, por meio do relativismo, por meio de tantos outros ismos, tem enredado pessoas no grande e maior perigo: espiritismo. É por meio desta ação que o inimigo enganou os nossos primeiros pais. É por meio dessa ação que ele continua enganando pessoas ao longo da história. E é por meio desta ação que ele enganará no momento final deste grande conflito. Porque Ellen White diz assim: o próprio Satanás aparecerá no aspecto de anjo de luz. Mediante a agência do espiritismo, operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. E como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada, demonstrarão respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Até a palavra de Deus o inimigo vai usar. Como é que está a sua intimidade com a palavra de Deus? Quem que você tem dado ouvido? O que você tem feito na maior parte do seu tempo? Não estou dizendo que é um problema as mídias sociais, mas eu tenho pensado muito nos últimos dias que o mesmo tempo que eu tenho usado no Instagram, eu deveria usar para ler a Bíblia. O mesmo tempo que eu tenho para assistir um filme, eu deveria ter o mesmo tempo de anseio pela palavra de Deus. Estamos tão presos ao dia a dia, aos trabalhos, costumes, numa religião apenas nominal, e não temos experimentado uma verdadeira religião, não temos experimentado uma verdadeira conversão, não temos experimentado o recebimento do Espírito Santo, e por isso muitos apostatarão da fé, muitos serão enganados com mentiras. Aquilo que parece verdade, mas que tem enredado, enganado pessoas, cuidado. O inimigo usará de todos esses poderes, e este grande conflito chegará um momento que ele terá o ápice, e a contrafação da Trindade, a falsa adoração, o falso Pentecoste, todo este mega conflito, o Apocalipse chama de quê? Armagedon. Talvez você lembre de algum filme, e aí a gente fica imaginando o que seria Armagedon. João já fez você voltar para a história do Êxodo, quando fala de marca. João já fez você voltar
para a história do povo de Israel, quando ele fala que o rio secou e veio libertação. E João, quando fala de Armagedon, ele está fazendo com que você volte para a palavra de Deus. Que batalha é essa? É a batalha onde Miguel e os seus anjos guerrearão contra todas as forças do mal. E este lugar do conflito final se chamará Armagedon. Nome bonito, pastor. Não, João não está querendo dizer que é um nome bonito. João está dizendo para que você volte para a palavra de Deus, porque Armagedon, está ligado com Megido, que era uma cidade na planície de Esdreslon, na região do... E agora, você lembra de alguma coisa? Você lembra de algum momento onde dois poderes se encontraram e os dois poderes deveriam se revelar quem de fato era Deus? Lembra deste evento, sim ou não? Aquele dia foi um momento ápice, onde Elias reuniu todos os profetas, onde Elias chegou naquele grande monte e diz assim: hoje vocês deverão decidir qual Deus vocês adoram. A grande verdade de Elias é a mesma verdade apresentada para mim e para você hoje. As pessoas estavam iludidas por falsos deuses, falsas convicções, idolatria, mentira, sedução, prazeres. A maioria daquelas pessoas conheciam quem era o Deus verdadeiro, mas ficava no meio termo, experimentava as coisas de Deus, mas parece que as coisas do mundo eram tão agradável, ia lá, experimentava, passava-se horas, daqui a pouco lembrava de Deus e voltava. Mas neste grande dia, o livro de Reis diz que Elias chega para o povo, e o apelo de Elias foi: até quando? Até quando? Até quando vocês vão ficar brincando de falsa religião? Até quando vocês vão ficar cocheando, pulando de um Deus para outro? Se Baal é Deus, hoje vocês precisam adorar Baal. Mas se Deus é o verdadeiro Deus, hoje vocês precisam adorar este Deus. Até quando você vai ficar pulando de galho em galho? Até quando você vai viver uma religião medíocre? Uma religião meia boca? E parece que tudo faz sentido. Daqui a pouco não faz sentido. O mundo parece que é mais gostoso, é mais legal. Não, mas parece que eu preciso de Deus. A mesma mensagem de Elias é revelada a você nesta noite, querido amigo. Até quando você vai ficar desse jeito? O grande momento deste conflito chegará. Naquele dia se revelará Miquel, o cordeiro que venceu. Eu não duvido, porque ele já venceu. A minha preocupação não é essa, porque ele vem. Ele vem. A grande pergunta é: que lado você está? Que Deus você tem adorado? Para onde você está olhando? Ah, pastor, é difícil, eu sei. Mas é diante das dificuldades que se revela o verdadeiro adorador. É diante das crises que revela aqueles que permanecerão fiéis a Deus. Até quando você vai ficar pulando de galho em galho? Até quando? Naquele grande dia, fogo desceu do céu. O verdadeiro Deus se revelou por meio do fogo. Naquele dia a justiça foi feita. Deus diz: matem todos os falsos adoradores. Se você duvida que isso acontecerá no momento final, olhe para a história, onde já aconteceu. Quando João apresenta a batalha do Armagedon, ele está dizendo: olhe para o Carmelo. Se você duvida que um dia existirá este conflito,
onde haverá dois lados, olhe para o Carmelo. Pastor, está difícil, mas eu quero oferecer para você, nesta noite, a coroa que João vai apresentar para aqueles que vencerão no livro do Apocalipse. Qual dessas coroas você queria ter na sua cabeça? Qual delas? João faz uso das duas no livro do Apocalipse. A maioria das vezes que João apresenta coroa no livro do Apocalipse, ele aparece coroa, mas no original ele brinca com dois termos, porque tinha duas coroas. Tinha Estéfanos e tinha diadema. O significado de diadema, coroa, é para alguém que é rei. Ele não fez nada para receber essa coroa. Ele é rei. No dia de exibição, ele punha a coroa de rei. Mas essa coroa não era dada para qualquer um. Estéfanos. Essa coroa começou a ser dada por aqueles que venciam maratonas, que passavam por treinamentos, privações, e no final da maratona, não eram todos que recebiam, mas só recebia quem chegava até o fim. O que João vai dizer a maioria das vezes, que aqueles que permanecerem até o fim receberão a coroa da vitória. João não coloca a palavra diadema. João coloca a palavra Estéfanos. João está dizendo: eu tive lutas. Eu estou enfrentando lutas na ilha de Pátimos. Mas o Cordeiro prometeu que se eu permanecer em pé, eu receberei Estéfanos. O que João está dizendo, amigo, que nós não iríamos passar por coisas fáceis. O que João estava dizendo, que nós teríamos que abrir mão de muitas coisas. Teriam lágrimas, teriam renúncias, mas todos aqueles que decidirem permanecer em pé, esses vencerão uma maratona. Esses receberão uma coroa, não uma coroa comum, mas uma coroa de louros de ouro. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma pequena igreja na Europa foi destruída por bombardeiros. E em meio aos escombros, encontraram apenas uma peça intacta, uma coroa de louros de ouro, feita pelo ourives local daquela década. E naquela coroa estava escrito: vitória final dos fiéis. Quando os sobreviventes conseguiram reconstruir aquela igreja, no púlpito, num cofre, colocaram aquela coroa de louro. Mas embaixo eles colocaram a frase: vitória para os fiéis. Muitos anos se passaram, até que anos depois um jovem rapaz que crescera naquela igreja foi preso por causa da sua fé. Ele enfrentou tortura, desprezo, ameaças,
E em seu julgamento disseram que ele seria libertado se negasse a Cristo. Nega a Cristo e você não morrerá. Nega a Cristo e você terá vida. Aquele menino ergueu os olhos com lágrimas e, soluçando de choro, ele disse: desde criança eu olhava aquela coroa naquele púlpito. Desde criança eu vi aquela coroa de louro e aquela frase. E eu sei que foi isso que Cristo me prometeu. Vocês podem me tirar tudo nesta terra, mas vocês não conseguirão me tirar a coroa de louro que está prometida para mim no céu. Essa coroa será dada para aqueles que diante das perdas deste mundo permanecerão em pé, dizendo: eu posso perder tudo nesse mundo, mas a coroa que Cristo me prometeu, ninguém tirará da minha cabeça. Alguém gostaria de firmar esse compromisso com Cristo? Alguém nesta noite gostaria de dizer: Senhor, eu quero tomar um lado certo nesta batalha. Eu quero que lá na minha casa, a minha família saiba de que lado que eu estou, qual Deus eu sirvo. Eu quero que lá no meu trabalho as pessoas saibam qual é o Deus que eu sirvo, qual é a coroa que eu estou lutando para receber. E aí, você aceita o desafio de dizer a Cristo: Senhor, eu vou vencer essa maratona por Ti, em Ti, e eu quero receber do Senhor essa coroa. Apesar da luta, apesar do choro, eu sei que toda lágrima o Senhor enxugará. Eu quero. E aí, você quer? Eu quero convidá-lo então a ficar em pé. E neste último episódio, eu gostaria de convidá-lo a vir aqui à frente. Fazermos um compromisso com Deus, dizendo: Senhor, confirma. Eu passo por lutas, eu passo por dificuldades, dúvidas, mas eu quero permanecer fiel. Eu quero permanecer em pé. Eu quero essa coroa que o Senhor prometeu. Eu quero essa coroa. Qual é a coroa que o Cordeiro tem? João poderia ter falado que era diadema, porque o Cordeiro é rei. Mas João diz que a coroa que você usará é a mesma coroa que o Cordeiro usa, porque ele venceu o mal para te dar vitória. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós queremos vencer assim como o Cordeiro venceu. Nós queremos receber a coroa assim como o Cordeiro usa a coroa. Senhor, nesta noite nós queremos firmar um compromisso com o Senhor, de tomarmos posição neste grande conflito, diante da contrafação satânica, diante dos enganos satânicos. Nós queremos revelar por meio da nossa vida o que é a verdade, e que por meio do nosso testemunho público pessoas possam tomar a decisão de seguir a esse Deus, porque nós já tomamos a decisão de segui-lo. Se há alguém, Senhor, que tem duvidado, se tem alguém aqui hoje que tem pulado de galho em galho, ora serve a Deus, mas ora tem os seus próprios ídolos, por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Assim como Elias convocou aquele povo,
fez apelo naquele dia, nós também queremos aceitar o teu apelo, porque nós queremos estar do lado do Deus verdadeiro, do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, do Deus que criou tudo e todos, e de um Deus que voltará e fará justiça. Nós queremos permanecer em pé, Senhor. Fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso compromisso, e nos dá a coroa que está reservada. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha para o seu amigo e diga: ei, não perca essa coroa por nada. Que Deus abençoe.